Olá, muito bem-vindos ao projeto Nas Telas. Meu nome é Elerson Oliveira, estamos aqui falando sobre a produção e a condição aí de vocês produzirem vídeos, tanto de diversas formas, né? Tanto a capacitação em audiovisual, na área de cinema e também na produção de vídeos, né? Nós estávamos falando sobre montagem em nossas últimas reuniões e hoje a gente vai finalizar esse tema, falar também um pouco de cinema e falaremos também da produção de vídeos, tanto para redes sociais quanto para vídeos corporativos, vídeos que possam ser produzidos para diversos outros fins também. A gente vai ver bancos de imagens ou como produzir um vídeo até mesmo sem câmeras ou, enfim, a gente fazê-lo sem com banco de imagens grátis também. A gente vai dar continuidade então. Meu nome é Elerson Oliveira e o e-mail de contato é maracanãestação@gmail.com. Vocês podem entrar em contato conosco, tirando dúvidas, sugestões, enfim, informações, o que vocês desejarem. A gente vai falar então de montagens. Montagens de filme ajuda a reduzir o tempo. É uma maneira de fazer isso e combinar histórias em seu filme. Assim, uma vez de dar a cada enredo sua própria sequência independente, que poderia ter minutos de duração, você pode editá-las em conjunto para criar uma sequência que dura apenas poucos segundos. Né? Essa é uma forma da gente poder compreender também a importância da edição e da montagem. Nós falamos que não tem muita diferença entre uma coisa e outra. Né? A montagem vem do francês e foi muito utilizado logo no começo, nos primórdios, né? No sentido de você ter os vídeos, né? As sequências de imagens e depois foram editadas, né? Colocadas. A gente viu também que a mudança, a própria edição, a própria montagem pode mudar completamente o sentido da imagem. Essa manipulação foi muito estudada e foi colocada também em prática por outras escolas de cinema também. Nós vimos a importância do audiovisual, essa arte que no começo não era arte, era uma arte menor ou algo que não fosse considerado como uma arte autêntica, como o teatro, como a pintura, enfim, outros tipos de arte, escultura, era considerado uma arte menor. Depois, através da edição, através da montagem, através das inovações, muito além da técnica, né? Porque os equipamentos, é claro, eles foram evoluindo, mas também o estudo e a forma como as pessoas enxergavam o cinema em si, aí sim ele foi considerado como arte, como algo que poderia ser muito benéfico para propaganda, para você vender as suas ideias, né? Claro que dependendo das ideias poderiam utilizar ela de forma incorreta, mas de toda maneira não tira a importância e não tirou a importância dessa ferramenta incrível que é o audiovisual. E com um pouco mais de 100 anos aí, hoje a gente tem a possibilidade de produzir audiovisual através dos nossos equipamentos, através do celular, através das coisas que nós temos em mãos, e isso facilita muito a nossa comunicação. Hoje a linguagem de vídeo ela é completamente utilizada em todas as plataformas, onde você estiver, onde que você acessar algum ponto, enfim. Hoje o vídeo, o processo de audiovisual, né, não só o vídeo, quando fala vídeo, inclui-se também efeitos sonoros e a própria música, enfim. Esse poder do audiovisual de vender ideias, de vender produtos, de passar uma mensagem, de encantar, emocionar, está cada vez mais presente em nossas vidas e é impossível imaginar a nossa vida na atualidade sem a questão do audiovisual ou como o audiovisual nos influenciou. Então a gente vai falar um pouco aqui da montagem, né, de outros processos de montagem. A gente tem aqui detalhes poéticos, né? E esses detalhes poéticos é fácil se maravilhar com a magnificência de uma galáxia ou uma cachoeira, mas esse tipo de montagem é poderoso também porque incide sobre a grandeza dos pequenos detalhes. Uma pessoa que olha um álbum de fotos ou pratos sujos na pia. Tem uma história interessante, eu participei da produção, até em outras oficinas eu até coloquei algumas imagens dessa produção e a gente estava fazendo uma produção de um filme e o diretor ele comentou, né, de uma possibilidade de fazer um take, de fazer uma gravação onde que era possível
tinha uns tênis presos pelo cadarço através dos fios de alta tensão, né, dos cabos de alta tensão. E aí ele brincou, né? E aí tinha umas pipas também no céu. Aí ele pediu pro câmera filmar e ele comentou, né? Não sei se vai nem utilizar. E ele brincou falando que é um take, né? Uma imagem que quer dizer tudo e ao mesmo tempo não passa nada, né? Não é nada e ao mesmo tempo pode passar muitas coisas. Esse é um típico detalhe poético, né? De um par de tênis pendurado sobre o cabo de alta tensão pelo cadarço, balançando pelo vento, pipa no ar, enfim. Pode ser uma transição para alguma coisa que você quer passar, pode ser alguma ideia que surgiu. Então o seu olhar tem que estar bem atento quando você for gravar, enfim, produzir esse tipo de material. Às vezes você nem vai utilizar aquele take, mas se você utilizar ele pode dar alguma conotação poética, ele pode servir de gancho para alguma transição, ou, por exemplo, para enfeitar mesmo o seu vídeo, né, para fazer algo diferente. Então tem que estar atento, muitas vezes, um inseto numa flor, uma abelha numa flor, alguma coisa que às vezes é o cotidiano ali, a simplicidade do cotidiano pode trazer essa poesia. É muito interessante ter esse tipo de olhar e ficar sempre atento em relação a isso. Bom, um outro estilo de montagem também que a gente pode ter é a construção mental, né? Você pode editar um conjunto de imagens para criar uma sequência que fala do estado mental de um personagem. Você pode pegar imagens totalmente aleatórias, mas imagens, por exemplo, que transmitem paz e tranquilidade, como se fosse um pôr do sol, como se fosse um lago límpido e tranquilo. Isso pode ajudar dentro da imagem, aí você coloca uma pessoa em posição de meditação. Você já faz, através da montagem, através da edição, você pode trazer essa conotação de imagem tranquila, né, de uma pessoa que está ali, ou se você coloca imagens muito diferentes, cortes muito rápidos, aqueles que duram 1 segundo, 2 segundos no máximo, e congestionamento, e barulho, e alguma coisa, e depois você passa a pessoa com a mão meio assim, alguma coisa, você pode denotar ou querer passar a imagem que essa pessoa está com alguma confusão, tem muitos pensamentos, enfim, pode alterar completamente, né, esse estado mental. E para a gente finalizar a parte de montagem, a gente vai falar de uma parte que talvez esse nome seja um pouco estranho, mas com os exemplos vocês vão conseguir compreender. Ela chama. Vou colocar aqui, só um segundo. Peço desculpas, eu vou colocar aqui o outro slide, que é Gestalt. É o nome de uma teoria que essencialmente diz que se nos for dado pequenos pedaços e peças, vamos formá-lo em um todo completo. Mesmo que você só veja vários clipes curtos da experiência de um personagem, você será capaz de entender a coisa toda como um todo com base no tom que cada um deles carrega. Então a gente pode complementar, por exemplo, né? A gente pode ver a Gestalt no sentido de como que a gente pode colocar esses pequenos pedaços e peças, né? Vamos supor que a pessoa ela acorda e já bate a cabeça. E aí depois ela vai desligar o despertador e ela bate, o despertador cai e quebra. Ela levanta e tropeça. Ela vai fazer o café e queima a mão. Vocês estão vendo que são pequenos detalhes e pedaços, mas se a gente colocar tudo isso junto numa sequência, falar, essa pessoa não está tendo um dia péssimo, né? Então é um pouco disso da Gestalt, né? Ou de várias formas, né? A gente pode entender também como uma linguagem fractal. Essa linguagem é um pedacinho, um pequeno pedaço tem ali um pouco do todo, né? O todo ali representa através daquele pequeno pedaço também. A gente pode entender dessa forma, né? E aí você vai entender o que, vamos supor, são vários fatores, são várias ideias, e aí pode demonstrar que aquele personagem ele é distraído, ou aquele personagem é extremamente azarado também. Muitas vezes eles querem passar aquela ideia do personagem que ele sempre foi sozinho.
e aí aparece aquele flashback, né, aquela volta ao passado, desde pequeno o personagem é sozinho, ele nasce e ele está sozinho o bebezinho sozinho dentro da maternidade ou dentro lá onde ficam os outros bebês, só tem um bebê. E aí só tá ele e a mãe dele, ou então só tá o bebezinho. Aí depois ele cresce, ele vai para a escola, só tá ele e a professora. E aí depois ele sempre tá sozinho, entende? Esse tipo de pequenos pedaços, eles vão dar essa ideia do que seja esse personagem, né? Agora a gente vai falar um pouco de como é feito. E a gente vai falar um pouco aqui de alguns efeitos e também um pouco por detrás das câmeras, a gente vai ver agora. esse, é interessante a gente pensar como evoluiu esse processo tecnologicamente, de maneira prática, mas alguns efeitos são utilizados até hoje e alguns você também pode utilizar na sua produção, mesmo que seja caseira, mesmo que seja de extremo baixo orçamento, né? Não tem problema nenhum em relação a isso. Um efeito clássico sobre isso é a projeção traseira. Está vendo que o personagem fica aqui e atrás tem uma tela. Vocês vão ver isso principalmente em carros, né? Essa projeção traseira, aqui vocês podem ter uma ideia de como ele é feito, né? Aqui tem uma imagem projetada atrás, né? Tem a câmera e aí uma projeção atrás do ator. Muitos filmes que tem essa parte de carros, ela é utilizada a projeção traseira porque o barulho do motor interferiria na captação do áudio do personagem. A pessoa pode ficar tranquila, ela não tem que dirigir, ela vai estar parada, é só atrás que se movimenta, né? Então a gente tem aí cenas de filmes clássicos que foram utilizadas a projeção traseira até para a segurança dos próprios personagens, né? Esse é um filme de comédia, aqui acontece aqui uma projeção, e é claro que não vai colocar o risco. Esse é um filme do Hitchcock, que é o Psicose. Aqui a gente tem a atriz e ele denota também uma perseguição, alguma coisa nesse sentido. E aí você pode deixar mais aprofundado aí. Esse aqui do 007, aqui é a perseguição. E esse filme aqui, O Exterminador do Futuro, ele é utilizado para a própria segurança ali dos personagens, porque seria uma cena muito perigosa se fosse feita, obviamente, mesmo com dublês. Seria muito perigoso fazer essa cena ali e acaba não dando tanta diferença, né? Mesmo em filmes antigos, como esse filme aqui dos 10 Mandamentos em 1956, ele tem aí essa projeção tanto do mar quanto dos céus, enfim. Essa é uma condição que a gente tem aí muito utilizada, e aí a qualidade está cada vez mais impressionante e cada vez mais utilizada aí através do fundo verde também, de filmes de super-heróis. E aí a gente utiliza aqui, essa é uma evolução, né? O fundo verde é uma evolução da computação gráfica, do que era feito antigamente com uma simples projeção. Esse Pulp Fiction de 94 do Quentin Tarantino é uma homenagem a todos esses estilos que passaram pelo cinema. Ele fez claramente uma homenagem. E essa daqui é um filme já moderno. Olha o tamanho dessa tela, eu vou até voltar aqui um pouquinho para que vocês compreendam. Olha o tamanho dessa tela em relação a um ser humano, então ela tem muitos e muitos metros de uma qualidade incrível. E aqui ele está falando como se fosse o espaço, né? Como se fosse ali a utilização aí de espaço, né? Que é o primeiro homem que retrata aí o astronauta indo para a Lua. Então realmente isso foi gravado com uma tela, é claro, com uma super tela, né? Na pandemia, muita gente se deu conta que poderia produzir tanto fotos quanto vídeos utilizando a televisão como fundo, né? Então, se você tiver aquelas Smart TVs, aquelas televisões que têm uma alta resolução, você pode colocar uma imagem bonita, escolher uma imagem bonita da internet, colocar atrás, ficar um pouco distante e fazer uma foto. E aí você já vai ter um fundo ali totalmente diferente. Pode ser um fundo abstrato ou um outro filme, ou um outro estilo. Que a gente vai colocar aqui um outro estilo, vai ser o câmera lenta. Câmera lenta também, aqui é o super câmera lenta, aqui que foi utilizado em Matrix, mas a câmera lenta a gente viu através da montagem, tanto do encouraçado Putkvin,
E aí a gente pôde perceber que a câmera lenta ela alonga o espaço, né? Ela dilata esse espaço-tempo, demonstrando mais emoção, ou uma cena para ser mais emocionante. Ela tem esses detalhes, essa condição de colocar outras informações, a gente possa prestar mais atenção no que está acontecendo. Aqui até através dos créditos, né? No Touro Indomável, de 80, do Scorsese, e aqui para já dar o clima do que estava acontecendo, meio neblina, enfim. Aqui é uma cena clássica do Homem-Aranha, de 2002, porque ele pode conseguir o seguinte, ele fez o seguinte, aqui ele já percebeu que estava com superpoderes, e a câmera lenta foi para demonstrar isso, através de um soco que seria super rápido, ele percebeu que estava com superpoderes. Aqui é Carrie, a Estranha, de 76, é uma cena bem importante do filme. Aqui Os Intocáveis, né, em relação à homenagem àquele filme que nós vimos também. Até na comédia também, como Todo Poderoso. Olha como essa cena ficou mais icônica, mais clássica em relação à comédia. Aqui também a gente pode compreender. Aqui é para ficar mais estiloso, as pessoas chegando. E ela sempre é retratada também, uma cena clássica dos personagens chegando e aí em câmera lenta para deixar essa sensação, digamos assim, mais bonita, né, mais charmosa. E Matrix realmente revolucionou com esse efeito super câmera lenta e aí muita gente usou isso é de 99, muita gente usou essa condição onde a música continua às vezes agitada e tudo mais, e aí demonstra a super câmera lenta e o controle total, né, do personagem em relação ao sistema que ele vivia, ao ambiente que ele vivia. E aí ela tem esse poder. Senhor dos Anéis também, apresentação de personagens, ou cenas épicas. Aqui é Forrest Gump, onde que ele é perseguido e ele começa a correr. Então a câmera lenta também é muito utilizada para mostrar essas emoções, para dilatar o espaço-tempo, para que uma cena, às vezes que uma cena que pode ser curta, ter aí uma boa imagem. Aqui é o dolly zoom. Aqui já é um efeito, digamos assim, prático. A gente pode compreender que ele foi utilizado numa época, eu vou até voltar aqui um pouquinho, aqui eu vou até voltar aqui um pouquinho do dolly zoom para mostrar isso para vocês através de uma lente aqui que eu vou colocar aqui para vocês, só um segundo. Aqui tem uma lente que pode ser usada. O dolly zoom é feito 2 movimentos ao mesmo tempo. Como é que vai funcionar? Quando você aproxima, no caso dessa lente, você aproxima, você está dando zoom. O zoom é quando você faz esse movimento com a lente, você está aproximando. Então o zoom é quando você, é como se você chegasse e aproximasse. Por exemplo, eu dei um zoom agora, eu cheguei mais próximo da câmera. É a mesma coisa esse movimento. Então você vai fazer o contrário. Se você está aproximando, eu vou colocar de lado aqui para que vocês entendam. Eu estou aproximando nesse vetor aqui, nesse vetor, e aí eu vou colocar ele para trás. Ó, eu vou colocar aqui e vou colocar para trás. Então ele vai dar esse movimento que se chama vértigo também, o vértigo que foi utilizado no filme do Hitchcock. Então você coloca, e aí pode ser ao contrário, tá no zoom, e aí enquanto eu vou tirando o zoom eu vou aproximando. Então ele dá essa sensação. Vai ter aqui um movimento também que a gente vai colocar, acho que vocês vão entender melhor. Então esse movimento ele dá mais emoção, e também Um Corpo que Cai foi o primeiro filme que teve essa ideia de fazer isso. Então o personagem, no caso, ele tinha medo de altura. É Um Corpo que Cai, o filme de 58 do Alfred Hitchcock. Então o diretor de fotografia teve a ideia de fazer esse movimento. E aqui esse movimento, olha, dá essa sensação de vertigem, que o personagem tinha medo de altura. Olha, esse é o sentimento de vertigem, e depois foi muito utilizado no cinema. O autor disso foi o Armin Robert, e ele foi o responsável, né, o diretor de fotografia do Alfred Hitchcock, e ele foi o responsável por criar esse movimento. Então a gente vai ter, ó, tá vendo? Aqui é como se fosse uma espécie de tutorial, onde que a gente vai ver o zoom, o dolly e o zoom. Tá vendo que a câmera ela vai indo para frente e ao mesmo tempo afastando. Aqui ele está indo para trás e dando zoom.
Então esse é o movimento e ele é muito utilizado, né, para que você tenha essa sensação de distanciamento, ao mesmo tempo é como se fosse uma espécie de 3D, né? Tubarão também utilizado, aqui é para dar esse impacto emocional, no sentido aqui no caso aqui do delegado Tubarão, quando ele está vendo os ataques e as crianças, né? Aqui é o Touro Indomável também, para dar aquela sensação do adversário dele. Então ele causa quase essa vertigem, né? E aí ele dá um impacto também. O Apollo 13 também, ele está recebendo informação muito importante e aqui ele tá trazendo aqui mais emoção ao personagem. Aqui é o Senhor dos Anéis, onde que se abre ali como se fosse uma espécie de portal, algum caminho, né? Algum inimigo vai aparecer e aqui ele já traz essa sensação. É muito utilizado nesse caminho. Aqui é Scarface, onde que ele vai ter aqui a aproximação dos personagens. Realmente é um efeito mecânico, digamos assim, que utiliza-se uma lente que precisa de zoom e o movimento. Eu ia falar agora de animação computadorizada. Essa todo mundo conhece também, é cada vez mais utilizado nos filmes, né? Tem filmes que são completamente feitos através de animação computadorizada. Ela traz aqui muitas possibilidades, tanto para colocar filmes de ficção científica ou filmes que tratam aí de fantasia, coisas irreais. Esse foi um dos primeiros filmes de 85 que utilizaram de uma forma bem surpreendente, que é o Enigma da Pirâmide, do jovem Sherlock Holmes. E aí foi utilizado em 1985. Olha, mesmo de um filme de 85, a gente está falando de quase 40 anos aí. E olha a qualidade que tinha, né, desse vitral que ganhou vida. E enfim, esse foi o responsável por esse efeito, John Lasseter, que depois ele se tornou aí responsável pela Pixar, que é aquela produtora hoje da Disney que faz as animações aí que todo mundo conhece. Esse de 91 também revolucionou o sistema. Muitas vezes eles têm que produzir programas específicos de computador para conseguir. Às vezes ele não tem a qualidade necessária para conseguir produzir isso. Então realmente faz parte aí desse desenvolvimento dessa tecnologia, esse efeito aí é incrível, né? Jurassic Park de 93 de Steven Spielberg. Esse filme também foi muito impactante. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema e realmente é muito impactante. Foi muito bonito, aí foi muito realizado. Vocês verem que passou tanto tempo e ainda elas são muito bem feitas. Ainda estão muito realistas, né? Assim como Star Wars também, que foi feito na década de 70, realmente mantém uma qualidade técnica muito, muito boa. Aqui um outro efeito também hoje é a captura de performance. Digamos que é uma evolução da animação computadorizada e ela traz aí muitas possibilidades, né? Esses são atores específicos para isso. Esse é o Sméagol do Senhor dos Anéis e aí ele tem uma roupagem para que depois suma e aí é captado com esses sensores, né? Esses sensores aí de captura de performance são os mesmos utilizados para fazer jogos de esporte também, jogos de ação. Essas tecnologias, tanto do Xbox quanto do PlayStation, também utiliza isso. Aqui também interessante, é de 97, o Titanic, e aqui eles colocaram dublês pulando de longa altura e aí depois eles captaram depois fizeram essa mescla, né, como se fosse a imagem lá para parecer muito real. Aqui a gente tem aqui também continuidade de Senhor dos Anéis. Esse é um ator já específico nesse tipo de processo. Ele representou o Sméagol, que é aqui no Senhor dos Anéis, né, o Hobbit também, na Jornada, enfim. E aqui ele produz, então são todos esses sensores que captam as imagens. Aqui a Planeta dos Macacos também, onde que ele se movimenta como um macaco, e aí ele tem a postura, a feição, e depois é trocado, tá vendo? Ele tem a parte ali do dente para ele se acostumar, e é feito de diversas camadas. Olha aí como é que foi passando tudo isso. Então realmente
São filmes com uma obra de arte incrível, mesmo sendo tecnológicas, né? Então, realmente aqui muito interessante essa captação para o movimento. A gente está trazendo aqui um pouco atrás das câmeras para vocês entenderem como é que funciona, como é que é feito tudo isso. A gente vai ver também atrás das câmeras de um produtor aí de TikToker, enfim, do Instagram também. É interessante, né? Todo mundo pergunta, muitas vezes a pessoa pergunta, mas como é que eu faço para conseguir produzir melhor vídeos ou conseguir ser mais crítico em relação ao que eu assisto e como é que eu posso conseguir produzir melhor, ser um melhor produtor ou um melhor diretor, um melhor cinegrafista, como é que eu consigo essa qualidade? É simples, mas ao mesmo tempo é bem interessante se a gente pensar. Assista grandes filmes, assista filmes importantes, assista grandes filmes, assista grandes diretores, estude como é que foi feito. É fundamental você assistir filmes premiados, séries premiadas, não importa o estilo que você gosta de ver, assista os melhores daquele estilo, entende? Não importa qual seja o estilo, pode ser que você queira ser um TikToker, pode ser que você uma pessoa que trabalha com Instagram, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu gosto de comédia, eu gosto de filme mais simples, eu gosto de filme boberol, não importa. Assista os melhores daquele gênero. Assista os filmes que mais são considerados, se você gosta de documentário, enfim, não importa. Então eu vou falar aqui rapidamente de alguns filmes que são fundamentais. Eu vou falar primeiro nos antigos e depois eu vou colocar aí de 2000 em diante. Não tem uma lista de os 10 mais ou os 10 primeiros, o top 10, não é isso. É mais uma forma de vocês terem aqui algumas sugestões. Cidadão Kane, do Orson Welles, O Grande Ditador, do Chaplin também, são imagens clássicas. Metrópolis, a gente falou um pouco desses filmes. Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. Poderoso Chefão 1 e o 2, o 3 também, mas 1 e o 2 são fantásticos. Guerra nas Estrelas, a trilogia. Acossado, também a gente falou sobre ele, colocamos até um trechinho numa outra oficina. Então são filmes aqui que são sugestões e depois vocês podem pesquisar os próprios filmes desses diretores, enfim, compreender um pouco mais também, que não vai dar tempo, óbvio, de falar de cada filme, mas Cidadão Kane, por exemplo, ele figura aí as principais listas do melhor filme de todos os tempos, ele vai encabeçar qualquer lista séria aí, vai ter o Cidadão Kane. Então é importante, você encontra ele no YouTube ou nesses streamings também. Hoje em dia está muito fácil, está mais fácil, né, ter acesso a streaming. Então pode pesquisar. Como eu já falei também, são filmes diferentes de você assistir. Às vezes tem uma dinâmica, às vezes você talvez por não estar acostumado, se você não está acostumado a assistir esses filmes muito antigos, esse filme por exemplo é de 41, mas assista aos poucos. Assista primeiro os 10 minutos, vai anotando. Se você tem alguém que gosta de assistir filmes com você, assista com essa pessoa. E depois para 20 minutos, conversam o que vocês estão achando, de como foi filmado. E aí é interessante ver filme antigo, porque você fala, nossa, mas isso daqui eu conheço, isso daqui eu já vi em tal... Aí você vai ver da onde vai surgindo as referências, né? E muitas vezes são cópias mesmo, mas muitas vezes são referências, são homenagens. É interessante a gente acompanhar tudo isso. Uns filmes de 2000 para cá, né, do ano 2000 para cá, O Pianista, do Polanski também, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Aqui tá errado, não é esse diretor, é um diretor francês. Que a gente tem Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, O Escafandra Borboleta, Cidade de Deus, filme brasileiro, né, O Segredo dos Seus Olhos, também um filme argentino. Ele foi ganhador do Oscar, se não me engano, em 2009. O Tigre e o Dragão, Boyhood é um filme é um filme dos filmes mais interessantes que eu já assisti. Eu não sei agora, ele estava na Netflix, eu não sei se ainda está. Ele é muito interessante, é um filme fantástico, um dos filmes mais interessantes que eu já assisti, pelo fato que ele foi gravado, se eu não me engano, ao longo de 12 anos. Ele estreou em 2014, mas ele foi gravado ao longo de 12 anos. Então, todos os anos, ao longo, se eu não me engano, de 12 anos, era filmado. As pessoas se reuniam por 20 dias durante 12 anos.
E aí conta a história do personagem e mostra ao longo desses 12 anos, num filme de 2 horas, quase 3 horas, a evolução desse personagem, o crescimento desse personagem, que ele começou como menino e termina como praticamente um adulto já. E a vida dele em relação à mãe dele, enfim. É um filme muito diferente, um filme fantástico. Tem até documentário sobre esse filme. Realmente é um filme muito, muito diferente. Cidade de Deus também a gente viu, entrevista até com o montador dele também, enfim, com o diretor, que é o Fernando Meirelles. É incrível a história, né? Os filmes têm muita poesia também, enfim, tem tudo é, o diferente, né? Vocês também podem pesquisar através dos grandes diretores, né? Aqui novamente para repetir, não é uma lista dos 10 melhores, enfim. Aqui é estilo, né? Cada um tem o seu, cada um tem um jeito, não existe melhor ou pior, enfim, a gente pode entender que cada um tem suas características, né? Steven Spielberg é incrível, né? Não tenho o que falar. Ele é o criador desses conceitos de blockbuster. É difícil ter um filme ruim. Não consigo lembrar um filme ruim de Steven Spielberg. E tem um filme que você gosta mais, tem filme que você gosta menos, mas filme ruim assim é difícil você encontrar. Stanley Kubrick também, ele já entra já num conceito de arte, em condições muito estéticas, numa qualidade, enfim, numa precisão. Através da filmagem do Kubrick também foi possível criar aquele Steadicam, que é aquele mecanismo, né, que dá a sensação que quando a câmera está andando parece que está flutuando, assim, não pega os movimentos dos passos do cameraman. Jean-Luc Godard também foi um grande revolucionário, Quentin Tarantino, é, enfim, tem uma temática muito violenta, às vezes tem pessoas que não o gostam, ou às vezes não entendem dessa temática muito violenta, mas ele faz uma grande referência, ele é um grande apaixonado pelo cinema. Eu coloquei algumas coisas, algumas imagens dele aqui também, porque é um diretor muito específico, né? Alfred Hitchcock, genial, é alguém que passou aí por grandes produções, ele pegou uma era de ouro aí do cinema, depois a era de prata, enfim. Nascido na Inglaterra, depois ele foi para grandes estúdios, começou a produzir muito cedo e é simplesmente genial. Cada filme dele é uma aula de cinema, é uma aula do que você pode compreender do que seja essa arte realmente. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Charles Chaplin, são filmes de diretores que vocês podem compreender também. Aqui eu não coloquei, mas é interessante também esses filmes de animação, como contam a história, né? Não que seja fácil, muito pelo contrário, a complexidade de se produzir animação. Não vamos nem entrar nesse detalhe, você pode imaginar como que é produzir essas animações através de computador, através dessa modelagem 3D. Não é o caso falar sobre isso, né? Mas vocês podem ter ideia do que seja essa condição aí de vocês terem isso. E então todas as animações da Pixar, dessa produtora hoje da Disney, é realmente fantástico. Enfim, a gente vai ter aí Toy Story, Procurando Nemo, enfim, muitos. Tem a DreamWorks também, faz parte, acho que se eu não me engano, o Spielberg também era dono, que tem formigas, enfim, vida de inseto, vida de inseto da Pixar. Mas enfim, como eles conseguem contar WALL-E também é muito legal. É, é interessantíssimo como eles conseguem contar uma história, a narrativa, os personagens, tanto os heróis quanto vilões. Se você estudar o roteiro, você vai ver uma série de piadas que servem tanto para adulto quanto para criança. A criança talvez ela não compreenda, às vezes, entre aspas, a malícia daquela piada, e o adulto ele compreende. Então é um filme que, apesar de ser animação, ele consegue entreter tanto adultos quanto crianças. Realmente é uma aula quando você assiste essas animações do que seja, né? Além da mensagem, como Soul, enfim, tem muitas animações que a gente pode compreender e entender, enfim, mudam muito.
Aqui, para a gente não deixar de falar da nossa cultura também, que apesar de não ter tanto incentivo, ela é bem rica, a nossa cultura de audiovisual. Muitas vezes os profissionais do audiovisual brasileiro são muito requisitados pela criatividade, né, pela capacidade de produzir muito com poucos recursos. Eu vou colocar aqui alguns filmes e já vale também para já vale para os diretores também, né? Então a gente vai ter aqui Terra em Transe, Glauber Rocha, é um movimento do cinema novo. A gente não tem muito tempo para falar, mas se resume em uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Enfim, conseguiram concorrer a Cannes, conseguiram concorrer a grandes festivais. Então tem Terra em Transe. Terra em Transe é entre aspas, com as devidas proporções, é claro, seria entre aspas o equivalente ao Cidadão Kane, por exemplo, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, A Vidas Secas, Nelson Pereira, Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, para mim é um dos principais diretores do Brasil. Ele é um documentarista. Esse filme Cabra Marcado para Morrer, ele começou a ser gravado, depois ele foi finalizado 17 anos depois, por causa da época da ditadura. Ele foi censurado e depois ele conseguiu produzir. Edifício Master, se eu não me engano, está no Google Play, no Globoplay, e tem a possibilidade também de encontrar muitos desses filmes mais antigos no YouTube. É impressionante como é retratado e gravado um documentário de um edifício que fica no Rio de Janeiro, em Ipanema, enfim, são personagens, são pessoas comuns, mas a beleza da história de cada um, como cada um conta a sua história é fascinante, né? Como o simples fato de você existir nesse mundo, se você souber contar a história, existe beleza dentro daquilo. Então Edifício Master é um dos melhores filmes que eu já assisti, independente do gênero, né? Eu gosto muito do gênero documentário, mas independente do gênero, é fantástico. O Ato da Compadecida, do Guel Arraes, muito ajudado nessa época, né? Muito auxiliado pela Globo Filmes. Um filme acho que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, talvez um dos melhores filmes já produzidos. É baseado na obra do Ariano Suassuna e conta uma história do Nordeste com uma forma incrível. É uma história épica e tem muito bom humor, humor regional, humor brasileiro. É um filme que dá orgulho de assistir e tem muito humor. Enfim, é fantástico realmente. Eu acho que muita gente já deve ter assistido. Se não assistiu, esse é um filme muito legal para assistir, muito divertido para assistir com a família. Aí tem Central do Brasil também, do Walter Salles. Os irmãos Salles também produzem bastante. Que eu voltei a colocar aqui Cidade de Deus. Coloquei todos os filmes do ano 2000, mas ele também concorreu, né, a melhor filme, o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, assim como a Central do Brasil também. A Fernanda Montenegro concorreu a melhor atriz, enfim. São filmes muito legais e que se você assistir com essa visão crítica, você aprende muito de como que foi desenvolvido, direção de ator, os cortes, a montagem, o time do humor, o time dos personagens, tudo isso faz parte aí dessas produções de audiovisual. Então a gente encerra aqui essa parte de cinema, a gente vai falar aqui um pouco de produção de vídeo mesmo, seja vídeos comerciais, seja vídeo do que você quiser produzir. A gente vai dar algumas dicas para que vocês consigam realizar o que vocês desejam mesmo, né? Então a gente tem aqui, por que usar vídeos, né? Então a gente tem aqui tornar o conteúdo mais dinâmico, didático, atrair mais atenção, engajar mais, né? Melhorar o posicionamento no Google, gerar informações sobre o seu público. Então a gente está falando aqui de produção de vídeo e um engajamento, acho que todo mundo deve saber, essa é uma palavra que está em voga nos dias de hoje e já há algum tempo através das redes sociais. Então, quando você produz um vídeo para o seu público, pode ser através da sua rede social privada, pode ser através da empresa, ou você quer produzir vídeo para algum amigo, você tem algum amigo que tem algum comércio, que ele tem uma página ou no Facebook ou no Instagram, no TikTok, não importa, um canal de YouTube.
não tem problema. O engajamento é quando o público assiste, compartilha, curte, comenta, tem envolvimento das pessoas em relação àquela publicação. Isso aí se chama engajamento e ele é fundamental para o sucesso, né, para a performance dessa produção aí de audiovisual. Então é bem interessante, né, todo mundo já sabe da importância disso, né, de por que produzir isso e por que a gente faz essas condições, né. Então algumas características, né, vídeos para o Facebook. Aí vocês podem pensar em vídeos que geram mais conexão, emoção, ou vídeos divertidos também. São vídeos mais curtos, e aí como eles são reproduzidos automaticamente, os primeiros segundos são decisivos. Isso vale para qualquer vídeo de internet, né? Vale para qualquer vídeo hoje em dia do que você for produzir. Tirando, claro, produção de cinema, onde existe uma condição mais complexa de produção de roteiro, aí a gente já está falando de produtora, de algo mais complexo. Mas se você for produzir qualquer vídeo com o seu celular mesmo, os primeiros segundos são fundamentais. Você vai ter que tirar ali, vai ter que colocar, como a gente brinca, vai ter que colocar o filé. Você coloca o filé, só o que está ótimo. E as melhores imagens, as melhores, sabe, os melhores takes, porque aí você depois consegue equilibrar isso, mesmo que você, claro, você tem que manter uma qualidade técnica, não adianta também você colocar um take lindo, com uma luz ótima, e parado num tripé, e depois você coloca aquele tudo tremido, escuro, aí fica estranho também. Mas é interessante você colocar ou fazer cortes mais rápidos para que a pessoa tenha uma sensação, para não ficar aquele vídeo muito parado e monótono no primeiro momento. Então você pode colocar isso e os primeiros segundos são fundamentais, decisivos para que a pessoa ou vai arrastar ou vai colocar para o lado, enfim. Ele vai fazer qualquer movimento ali para sair daquilo. Então é fundamental você ter uma música legal, você tá prestando atenção, a música também já entra estourando, já entra aquela música alta, já entra... Tem que tomar cuidado com tudo isso. Aqui, vídeos para o YouTube, eles já são, né, já aceitam diversos formatos. Aí você vai ter que colocar a descrição, também as palavras-chave, né, que são aqueles através daquele sustenido, né, hashtag, você vai colocar isso lá. E aí você pode colocar em outros locais, no blog, no site, compartilhar em outros locais. O YouTube tem uma condição, você pode colocar vídeos com maior duração, enfim. Pode colocar uma palestra, pode colocar lives, enfim, você tem uma possibilidade maior aí de qualquer tipo de conteúdo praticamente, né? É claro que se você for fazer um canal, é interessante você segmentá-lo, né? Você colocar, ou vai fazer tutorial, mas ao mesmo tempo você faz tutorial, ou dar uma palestra, tem uma coisa que você manja bastante, você sabe bastante sobre um tema, pode fazer tutoriais sobre aquilo, escrever sobre aquela informação, enfim, ensinar outras pessoas a fazer aquilo, vender um curso sobre aquilo, enfim. Você pode fazer muitas coisas através do YouTube, ele tem essa possibilidade. Vocês são usuários também, vocês sabem disso. O Instagram tem aí 1 minuto no feed, o IGTV tem de 1 a 60 minutos, tem o Stories, né, para interações, né, você faz pergunta no Stories, também vocês acompanham. Aí você pode colocar histórias, dicas, tutoriais. Tem o Reels também. O Reels é um processo novo que, com o aumento e a concorrência do TikTok, o Instagram está, digamos assim, eles chamam na linguagem técnica, ele está entregando mais no Reels. O que é isso? As redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, o próprio YouTube também, né? O Facebook e o Instagram são hoje considerados da Meta, né? Antes era Facebook, mudou o nome para Meta. E essas redes sociais, elas têm atrelado a elas o conceito de você patrocinar aquela publicação para que ela tenha acesso ao maior número de pessoas. Sempre foi assim? Não, no começo não era assim. Mas as redes sociais se desenvolveram para esse formato, uma forma delas adquirirem receita, né, de adquirirem dinheiro, grana, fazendo isso. Então, para você aparecer mais para um público cada vez mais específico, você vai lá e escolhe um público cada vez mais específico, e vocês já devem ter visto, qualquer pessoa que acessa a internet já percebeu isso, porque você faz uma pesquisa de qualquer coisa, depois, onde você for, você vai ter uma série de anúncios relacionados àquilo, né? Todo mundo já deve ter prestado atenção nisso. Então, através desse mecanismo dos algoritmos, onde que eles entregam
conteúdo específico para pessoas específicas. E aí o Instagram tá se dedicando muito a esse Reels, que o TikTok ainda não tem isso, né? O TikTok é mais novo que o Facebook e o próprio Instagram, então ele é um pouco mais novo, então ele ainda não tem essa possibilidade total aí de patrocínio, então é muito mais fácil você viralizar, é muito mais fácil você adquirir seguidores no TikTok do que no Instagram e no Facebook hoje em dia. O Facebook está tendo um certo declínio aí de usuários. Hoje a rede aí, digamos assim, que mais bomba, né, falando na linguagem da gíria aí, seria o Instagram. E então é importante o Reels essencialmente para ser um concorrente direto do próprio TikTok. Então isso vale, e é interessante identificar em todas essas redes sociais o formato, né? Como é que você coloca isso, né? Tanto no TikTok quanto no Instagram você vai ter esse formato, né? É como se o celular estivesse de pé. Então é interessante vocês pensarem nisso na hora de gravar. Então você vai ter aqui, quando você grava, você vai ter a tela cheia, mas ao mesmo tempo tem essa linha pontilhada, tá vendo? E aqui vocês vão ver nos diferentes formatos, né? Quando a pessoa está passando é só esse pedaço, e aí depois quando a pessoa está assistindo tem esse pedaço, e embaixo tem essas informações também. Vocês podem avaliar e ter embaixo essas informações, e em cima também dá um pequeno corte. Então, essa imagem do meio aqui, que representa o celular, é interessante você ter todas essas informações nesse conteúdo principal, nessa parte central. Então, se você for se gravar com o celular, você deixa um espaço, tanto em cima quanto embaixo. Um respiro, a gente chama na linguagem técnica, para que você não tenha problema depois de uma informação relevante, ou até mesmo cortar um pedaço da sua cabeça, ou ficar meio estranho ali, digamos assim, o enquadramento, né, que você for realizar. Então é importante você ter isso. O Facebook e o YouTube é utilizado na horizontal, né? Isso também é interessante você ter em mente para onde você vai produzir, né? Qual que é o público-alvo, para onde você vai produzir esses vídeos, né? Então, enfim, é interessante vocês terem isso em mente na hora de produzir o conteúdo de vocês. A gente vai colocar aqui mais um outro vídeo, né, de como é feito, e esse daqui é do Zach King, que ele é um dos principais performance, vamos colocar assim. É difícil classificá-lo, né, porque ele atua em várias redes sociais, mas a gente vai ver um por trás das câmeras aqui, bem divertido. Vamos colocar. Aqui, tá vendo? Ele faz muito efeito prático e tem muito efeito especial na produção dessa pessoa. Ó, e aqui ele até quebrou, que interessante, ó. Aqui tá vendo que ele tá fazendo a mágica de sumir? Então esses vídeos sempre viralizam, são vídeos muito divertidos, tá vendo? Ele fez aqui e sumiu. Mas como é que ele fez isso? Aqui tinha um espelho, tá vendo? Ele se escondeu atrás desse espelho e a pessoa estava filmando aqui, ó, como se ele estivesse filmando o ambiente, e ele sumiu, ó. Então dependendo do ângulo ele aparece. Vou colocar de novo para vocês verem. Olha, ele foi lá e sumiu. Tá, mas o que aconteceu aqui? Ele se escondeu atrás de um espelho aqui, ó. Aqui a gente vai voltar. Tá vendo aqui na parte de cima? Tá um pouco curto, ele tá filmando aqui e ele se esconde atrás do espelho. Aí ele filma a pessoa que tá ali atrás. Aí dá a sensação que ele sumiu, que fez uma mágica. Aqui ele até quebrou o espelho aqui, ó. Ele teve até quase ele teve um acidente. Tem que tomar cuidado para fazer essas coisas, porque tem que ser muito rápido, né? Ele joga o lençol para cima e se esconde atrás do espelho. Isso aqui é um efeito prático, tá vendo? Só através de um espelho simples, olha. Ele ficou genial. Então ele conseguiu fazer aqui, foi até que deu errado. Ele quase se machucou quando ele fez. Esse aqui já envolve uma produção muito maior, já envolve uma produção de um cenário. Aqui ele faz o pintor, e aqui a ilusão de eu acho que ele envolve o pintor. Não é nenhum efeito especial, é um efeito prático. Como vocês podem ver em cima, é um cenário que foi feito de uma cadeira. E aqui tem essa diferença com essa visão ótica. Here you go. You want to roll? Yes. Oh, it's a butter, please. Thanks. É isso. Já envolve uma produção muito maior, né? Esse também é genial.
Uma produção muito legal. Bijan, heads up! Ele fez como se fosse aqui ele fez como se fosse aquela bolha de Natal que aparece a neve, ele fez como se fosse uma granada. This is how you crucify a room. Bijan, heads up! Cheio de neve. Aqui é interessante, né? Aqui nesse primeiro momento a gente pode identificar que é um corte seco, né? Aqui parece que é um corte seco, a gente vai ver. Aqui é como se ele tivesse nada, depois ele enche aquele cenário todo de neve e vai aparecer. Mas olha como que foi feito, que interessante. This is how you crucify a room. Bijan, heads up! Quando ele abre de novo, Snowball fight! You guys wanna go camping? Aqui ele fez... Vamos ver se vai passar. Se vocês olharem lá em cima, olha que interessante. Ó, a pessoa moveu ele, ó, que interessante. Tinha 2 portas e 2 cenários. Olha que legal lá em cima. Crucify a room. Aqui do vídeo, ó. Bijan, heads up! No local ele joga, fecha, a pessoa limpa, ele vai para outro cenário, ele abre a porta e tá lá. São 2 cenários, modos. You guys wanna go camping? Aqui também ele faz como se fosse Go do a um campfire. acampamento Go, go, go. familiar na casa. De repente, quando Here, Liam. as crianças entram na companhia, You wanna roast s'mores? Mason, let's do a fire. Ele já estava no campo, ele só fez um cenário assim. You are booked. Okay, when do I leave? Aqui é a mesma right now. coisa, aqui como se fosse uma one way. viagem, Wow. tem os Okay. anúncios, ele vai lá, mas na verdade ele está Wow, this is incredible. Where? para parecer que ele estava dentro de uma agência de viagens. All right, everybody. Museum's going COVID compliant. Need you wear a mask at all times. Scream. Can you watch this spit this week? Os principais quadros. Here you, Van Os Gogh. quadros ganham vida, né? Guys, what's going on? Come on. There's no indoor dining. We need this Last Supper moved outdoors. Come on, let's get out of here. Let's move. Let's E aqui move. são todos efeitos Hey, práticos. Judas, I'm watching you. Okay. O que eu achei bem interessante em cima é como se fosse aquela reunião tão comum hoje na pandemia, como se fosse através daquele aplicativo Zoom, enfim, ou outros aplicativos onde que dividem as telas ali numa transmissão, né? Em cima ali na parte amarela vocês estão vendo como é que Some more foi. gravy? Embaixo ó, eles estão cada um numa diferença de degrau, alguma coisa do tipo, e cada um tem um fundo diferente, tá vendo? Thank you. Deu trabalho, mas é difícil. Ele lá e derruba. Ali, né? Go. Ali, aqui também é a mesma coisa no próximo computador. Ele vai lá. Are you okay? Mas enfim, My bad. I bumped the top. é bem interessante a forma como é feita, né? Aqui também é muito legal. Isso também foi utilizado como efeito de espelho. Teve um dançarino profissional e ele estava ali no efeito de espelho, ali, como se ele estivesse dançando ali. Então é realmente muita coisa simples, muitas coisas assim, ideias muito interessantes também, que espero que sirva de inspiração para quem gosta desse tipo de material, para quem gosta aí de ações desse tipo. Bom, vou falar aqui um pouco de roteiros, né, para vídeos comerciais. Um roteiro simples, uma lista de roteiros simples, mas que pode ajudar vocês na produção da maioria dos vídeos que vocês forem realizar. Tanto vídeos comerciais, quanto vídeos pessoais, enfim. Às vezes até para audiovisual mesmo, né? Tirando filmes de ficção, autoral, onde você tem que escrever um roteiro claramente sobre aquilo. Esses daqui é um roteiro bem simples, mas vai ajudá-los nessa construção desses vídeos, né? Então a gente vai ter aqui a apresentação, gancho, introdução, conteúdo, chamada para a ação, o encerramento. Então a gente vai ter aqui a primeira parte é a apresentação, quem que é? Né? A gente tem que contextualizar. Os planos abertos são aqueles que você abre, você pega, por exemplo, sem ser o detalhe. No caso, o detalhe é quando você filma bem próximo. O plano aberto é quando você, por exemplo, tem uma loja. Aí você pega da entrada da loja, você filma aquela, ou parado, enfim, você consegue fazer um movimento sem tremer, você faz aquele plano aberto, assim, você pega um plano geral, aquele plano que dá a sensação que você está vendo tudo ao mesmo tempo. Você pode pegar a fachada, se tiver mais ambientes, você pega os ambientes. Essa é a apresentação. Quem que é? Se tiver uma narração, é onde começa a falar sobre aquilo, enfim. A gente vai ter essa condição. Depois a gente vem para o gancho.
gancho quem que é? São as dores que a empresa resolve. Os problemas que são resolvidos pelo produto ou serviço prestado. São as informações, os dados, as notícias para mostrar o problema. Se a gente pensar num dentista, por exemplo, né, no consultório dentário, quais são os benefícios de você, ou os malefícios de você não ter uma boa saúde bucal? Você pode trazer problemas para o seu coração, você pode ter problemas de mastigação, problemas, enfim, uma série de problemas através da falta da sua saúde bucal. E isso está claro para muitas pessoas, mas se você colocar dados e informações importantes sobre isso, você vai chamar a atenção do público para esse detalhe, né? Tem coisas que às vezes a pessoa nem sabia. Você tem que tomar cuidado para que tenha um bom gancho, digamos assim, né? Para que você também não se torne apelativo, não faça algo que causa assim, muito espanto, mas você pode colocar informações sobre isso. Se fosse uma academia, por exemplo, os benefícios, os malefícios de você ter uma vida sedentária, problemas no coração, pressão alta, colesterol, os malefícios que isso pode causar. Então, sempre eu prefiro, né, sempre abordar sempre pelo lado positivo da situação, onde que eu prefiro colocar aí as condições positivas do que as negativas, eu acho melhor. Mas cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua imagem. Enfim, isso também é discutido e conversado com o cliente, né, com quem você está prestando o serviço. Isso você pode fazer com o próprio celular também, não tem problema. Então o gancho é qual que é a situação que você pode resolver com o produto ou enfim, com o serviço, né? Ou então, se não for o problema, se for, por exemplo, uma loja de doces ou alguma coisa do tipo, o bem-estar de você consumir doce, além de, sei lá, um produto vegano, um produto saudável, enfim, ou algo que possa trazer relaxamento, que possa trazer uma sensação gostosa, além de alimentar, se você utiliza produtos 100% naturais, enfim, tudo isso são ganchos que você utiliza, né? Depois a gente vem a introdução, é o que começa a falar dos benefícios o produto que poderá trazer para a sociedade, enfim, se a gente está falando de uma academia, né, do bem-estar, da saúde, se a gente está falando de dentista, né, da importância do sorriso, da importância não só estética, mas funcional. Uma pessoa com um problema dentário, ela pode ter problema nas costas, enfim, uma série de questões que podem trazer sobre isso, né? Depois a gente vem para o conteúdo, como, né, a estrutura, detalhes, atitudes e características e diferenciais do serviço ou produto, né? Os equipamentos da academia que são novos, ou o acompanhamento dos instrutores, a qualidade técnica desses instrutores. A gente pode entender também como que, enfim, o serviço desses profissionais, vamos supor, de odontologia, onde que eles estudaram, a formação dele, como é que eles, né, como é que ele foi estudar, como é que ele faz o produto, os materiais dele são os melhores possíveis, enfim, tudo isso é colocado aí dentro do conteúdo, né, ou a forma, né, e aí você pode filmar detalhando, você pode colocar, se tiver uma narração melhor ainda, e quando a pessoa for falando vai acontecendo tudo isso, então realmente é interessante colocar isso, né? Então a gente tem também a chamada para ação, que aí você vai colocar o que é acesso. Depois que você colocou tudo isso, você vai lá, depois que você, né, apresentou, colocou o gancho, introduziu, né, a solução, o conteúdo, como é que você faz, você vem para a chamada para ação. O que é isso? Visite o nosso site, acesse, né, o nosso site, venha conhecer a nossa loja, venha fazer uma aula grátis, nos siga no Instagram, pode ser uma promoção, né, clique aqui, concorra a esse prêmio, enfim, tudo isso você chama para ação também. E aí você finaliza o encerramento, né, pode ser um clipe de imagens, um slogan, um logo da empresa, né, o site, direcionamento para redes sociais, né, um pequeno resumo. Esse é o encerramento, né? E isso também você pode fazer. Geralmente esses vídeos eles não são muito longos, né? Eles têm 2, 3 minutos, às vezes com 1 minuto você consegue
resolver isso, né? E colocar isso, enfim, isso vai variar aí de pessoa para pessoa, de produto para produto, de empresa, isso tudo conversado com o seu cliente também. Bom, a gente vai aqui falar de produzir o próprio vídeo, né? Fazer até uma pergunta para vocês, né? É possível fazer um vídeo sem câmera e sem produzir a própria música? Eu posso dizer que sim. Eu vou até depois, eu vou até colocar um vídeo para vocês. É um vídeo que eu fiz, eu produzi no começo da pandemia, no ano de 2020, inspirado por várias coisas que estavam acontecendo, né? Tanto da minha mudança de rotina de trabalho, enfim, de várias coisas que eu já estudei, das coisas que eu estava sentindo. E eu fiz um roteiro. Eu escrevi primeiro o roteiro e depois eu fui atrás de imagens, né? Lembrando que né, ainda hoje a gente obviamente tem que tomar cuidado, tomar todos os cuidados e medidas em relação a gente ainda vive, né, um tempo de pandemia, usando máscara e tudo mais, mas naquele começo mesmo, fechou tudo, realmente, enfim, não tinha nem como sair para gravar nem nada, e nem era meu objetivo sair para gravar, o objetivo era realmente respeitar tudo aquilo, mas não tinha como não produzir, ou não como pensar na produção de algo. Então, me inspirou bastante, então eu fiz um roteiro, pedi para uma amiga minha, radialista, fazer a narração. Ela tem uma voz incrível e aí no roteiro eu também coloquei a acentuação, como eu imaginei como ela fosse narrar. Eu já imaginei na voz dela. Então aí ela pediu para eu gravar um áudio mostrando como que eu gostaria que ela narrasse. Aí eu gravei um áudio para ela. Ela foi lá e fez essa narração. E depois eu fui buscar em bancos de imagens, e tanto de música quanto bancos de imagens grátis. Eu só fiz com imagens grátis encontradas na internet. Então, mesmo com câmera e com celular, eu não gravei nenhum vídeo, não tirei nenhuma foto. Tudo eu encontrei. É claro que tem que ter, às vezes, alguma sensibilidade poética ali, porque às vezes você vai encontrar frases ou condições que tenham a ver com o que você colocou ali na narração, o que você escreveu. Então, é um vídeo que se chama O que é a Vida. Eu vou colocar agora para vocês verem. O que é a vida? Consumo, trabalho, dinheiro, consumo, preguiça, filhos, hipoteca, conquista, comida, casa, conquista, comida, trabalho, boleto, sexo, consumo, trabalho, dinheiro, consumo, filhos, dinheiro, casa, consumo, trabalho, família, conquista, comida, o que é a vida? Uma corrida frenética no deserto de sensações? Mesmo tudo confuso no mar de plástico, você queria mais. Mesmo tentando preencher o vazio como cachorro correndo atrás do rabo, você dizia mais. E onde você foi parar assim? Onde fomos parar assim? Você já estava isolado, atarefado, não ouvia mais os pássaros. É verdade. Desconectado. Tentando se distrair com algum prazer, isolado. Você viu, sem a gente a natureza respira, quase irônica, rapidamente plena. Nunca se esqueça da ciência. Respira. Uma única força vivente cria e desenvolve o sistema integrado, revelando, quem diria, tudo o que precisa ser consertado. O vírus ataca nossas relações quebradas, expõe nossas instituições falidas e tudo o que não conhecemos. Expõe as pessoas com quem convivemos. Assustados, não conseguimos brincar. Admita. Por mais tentador que pareça, não queira voltar ao passado. Gentilmente somos obrigados a repensar nossas relações. E uma nova escala de valores precisa ser criada. Quem mais vai se destacar? Quem mais ajudar? Quem pensar no todo? Olha, este é um claro recado que nos foi dado. A raça humana não está no topo ainda. Muito precisa ser consertado. Nunca duvide. Estude, pesquise. O que é a vida?
Então, o filme, né, um videozinho que eu fiz, que a vida estava bem impactado, como, claro, todo mundo ficou no começo da pandemia. E tem edição de áudio também, né? Eu utilizei um programa também gratuito, Audacity, que é um programa que você pode fazer esse tipo de edição. Tem muito tutorial onde você encontra como operar esses programas, né? E um programa de edição. Eu fiz a edição simples, como vocês podem perceber, e o grande desafio é encontrar uma imagem que represente mais ou menos ali a forma como que você escreveu o roteiro. Às vezes você tem que adaptar às vezes o roteiro, você não encontra uma imagem específica, né? E eu vou até colocar aqui também, a gente tem muitos bancos de imagens grátis e tem que prestar atenção, tem tanto imagens grátis quanto imagens pagas, né? Tem imagens sem direitos autorais, essas que vocês têm que estar atentos para buscar, porque você não vai ter problema com o seu vídeo. Você pode utilizar tanto foto quanto vídeo, você pode produzir vídeos até comerciais só com imagens grátis também. Eu aconselho, né, quem quiser, é um início, né, mesmo que você não tenha câmera, não saiba nada de câmera e nem de foto, de vídeo, enfim, não importa. Mesmo que você não queira nem produzir com o celular, você pode buscar ou fazer uma mescla com o celular e esse tipo de imagem também. É bem interessante aqui. Eu não estou fazendo propaganda de nenhum site, mas aqui são os principais, né, onde que a gente tem. Depois vocês identifiquem, pesquisem no Google, enfim, tem para todos os gostos aí. É interessante pesquisar o mesmo conteúdo em vários, né, porque muito material vocês vão identificar que tem também no mesmo local, são imagens que vão estar lá nos mesmos sites, você vai encontrar as mesmas imagens, né. Às vezes aí é interessante você começar a fazer esse tipo de pesquisa, que você vai ver que em muitos locais também você vai encontrar esse material de imagens grátis, até em propaganda, às vezes, propaganda que passa na televisão, vocês podem, às vezes, identificar imagens grátis, falar, essa imagem aí não tem direito autoral, enfim, e pode ser utilizado comercialmente também, não tem problema. Vocês têm como filtrar por cor, enfim, cada um tem uma dinâmica diferente, é bem simples, é bem prático, é feito para você olhar mesmo e baixar. E também tem de som, né? Aqui vocês podem baixar arquivos de músicas e sons sem direitos autorais. Aí tem o YouTube Sounds, Facebook Sound Collection, a Bensound, Epidemic Sound, Free Music Archive também, que enfim, tem só músicas grátis. E aí vocês têm essa possibilidade aí de encontrar, de ter tudo isso. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, o projeto Nas Telas, né, essa série de oficinas, muito interessante. Podem deixar lá dúvidas, enfim, no e-mail, no contato de vocês. A gente estará e será um prazer responder e participar de tudo isso. Espero que produzam e depois que produzir também podem colocar nos comentários, enfim, e passar para a gente também através do link dos materiais. Será uma honra e um prazer acompanhá-los. Agradeço de coração, tenham todos aí muita paz e muito sucesso aí em tudo que vocês forem empreender. Obrigado.